Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do nosso curso da controladora DDCS Expert versão 2.1. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para você como você faz a instalação e a configuração de um servo motor na nossa controladora. Então, se liga no vídeo. Bom pessoal, mais uma aula do nosso curso da controladora DDCS Expert versão 2.1. Quem mandou essa controladora pra gente foi a empresa OBR. Pessoal, lembrando que se você quiser comprar a controladora na OBR, tem um cupom de desconto, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo aí todas as informações para que você entre em contato com a OBR e possa comprar sua controladora. Lembrando que a controladora na OBR tem um grande diferencial, tá? Na verdade são vários diferenciais. Primeiro, pessoal, a controladora é totalmente testada, ela é totalmente atualizada e já vem com a versão em português para você, tá? Então fica ligado. Compra na OBR que vai valer muito a pena, sem contar o atendimento e o suporte técnico que o pessoal tem lá. Então vamos lá, nesse vídeo a gente vai utilizar a controladora, né, para controlar um servo motor. Eu vou mostrar para vocês aí o servo motor que a gente vai utilizar. É esse carinha aqui, olha só, um servo motor. Eu já tenho vídeo aqui no canal aonde eu mostro para vocês aonde eu comprei esse servo, quanto custou. E também toda a parte de configuração do driver, tá? Ele vem com esse driver aqui. Então você tem que configurar o driver aí pro servo motor funcionar. Você tem basicamente 3 opções de motores para utilizar nas suas aplicações, né? No caso de máquinas CNC. Você pode utilizar motor de passo, você pode utilizar easy servo e pode utilizar o servo motor. Quais são as diferenças básicas, tá? O motor de passo, pessoal, ele é de malha aberta. Você vai conseguir somente fazer as configurações de corrente do motor e da resolução, né? E você tem uma malha aberta, ou seja, você não consegue garantir posicionamento dele porque você não tem retorno aí da movimentação. Depois você tem os easy servos, que são motores de passos com encoder, aonde você já tem alguns parâmetros para você configurar, você tem também um melhor desempenho. No caso do Easy Servo, você já consegue conectar um software no seu driver para fazer os ajustes de alguns dos parâmetros, inclusive, por exemplo, alarmes e tudo mais. Agora, no caso do servo motor, é a melhor opção, tá? O melhor dos mundos para você utilizar na sua máquina é um servo motor. O servo motor, basicamente, você pode trabalhar com ele de 3 maneiras diferentes. Você pode utilizar o servo motor no modo torque, no modo velocidade ou no modo de posicionamento, tá? Se você configurar ele no modo torque, o servo motor vai garantir para você, durante a sua aplicação, aquele torque que você definiu. Independente se lá na ponta do seu eixo você vai aumentar ou diminuir as cargas. Os algoritmos internos do driver vai fazer a compensação para que ele mantenha o torque que você definiu, tá? Durante todo o movimento. Se você colocar no modo de velocidade, os algoritmos lá do seu driver, né, que faz a parte do controle, eles vão trabalhar para quê? Para manter a velocidade constante que você definiu. Independente se vai aumentar ou não as cargas aqui no eixo, tá? Se vai aumentar o esforço do motor, ele vai manter aquela velocidade. Ele vai fazer de tudo para manter aquela velocidade, certo? Desde que você esteja utilizando um servo dentro das especificações corretas para o seu processo, né? Para a sua aplicação. Ele vai conseguir manter a velocidade. E no modo de posicionamento, daí o servo driver vai trabalhar para garantir o posicionamento. Então, nós vamos utilizar, no caso da Halter, o nosso servo motor no modo de posicionamento, tá? Eu já mostrei lá no vídeo do servo motor como que a gente faz isso, como que a gente define modo posicionamento e como a gente faz as configurações do parâmetro, tá? Dos parâmetros, né, do motor para identificar no driver qual é o motor que a gente está utilizando, quais são os pulsos por revolução e tudo mais. Esse motor e esse servo driver já estão configurados para 800 pulsos por revolução. Então é isso que a gente vai configurar na nossa controladora e eu vou mostrar para vocês aí então como que faz as ligações e as configurações. Pessoal, dependendo da aplicação que você for fazer, o ideal é que você ligue um software lá no seu servo driver para que você possa configurar todos os parâmetros bem certinho, tá? São muitos itens de configuração que você pode fazer nesse carinha aqui, tá? É bem interessante, dá para você fazer muitos ajustes diferentes e dependendo de como você ajusta, isso vai ser o sucesso ou o fracasso do seu projeto, tá? Da sua aplicação, dependendo do que você vai estar utilizando. Eu sugiro que você compre o seu servo motor na OBR, porque eles vão te dar todas as instruções, vão te passar o software para você ligar no seu servo driver, vão te ajudar a fazer a parametrização de acordo com seus processos, tá?
Então o pessoal lá é especializado nisso e eles vão conseguir te dar toda essa assistência para que você configure o servomotor, né, todos os parâmetros do servomotor para a sua aplicação, tá, pessoal? Aqui no caso a gente está utilizando de uma maneira mais simples no caso de router, mas dependendo do tipo de aplicação, da máquina que você está construindo, seria interessante que você configurasse outros tipos de ajustes que o servomotor possibilita. E no caso a OBR pode te ajudar nessa parte, tá bom? Então olha só, pessoal, a gente vai começar então fazendo as ligações aqui no servo driver. A gente vai ligar esse primeiro conector aqui. L1, L2 a gente vai ligar aqui o 220, né? E depois aqui no UVW e o PE nós vamos ligar o nosso motor. Então eu já tenho aqui o conector. Aqui tem o 220 e aqui tem a parte do motor, olha só. No caso desse servo que eu estou utilizando, ele já vem com os cabos todos numerados aqui, ó, bem facinho, tá? Então, olha só. O VWPE. Não tem como errar, tá, pessoal? Então, a gente vai encaixar aqui. O próximo conector é o cabo do encoder. Então, é esse cabinho aqui diferenciado, só encaixa em uma posição. E o próximo conector é o conector de dados. Já vem com um cabinho também. Com o conector de dados, só encaixa em uma posição, não tem segredo, tá? Cabos conectados no servo driver, agora a gente vai fazer a ligação no motor. Cabo do encoder, a gente liga aqui, ó, no cabo do encoder, tá? Simples assim. O cabo do motor, a gente liga nesse outro conector aqui, ó. Simples assim, motor e encoder conectados. O cabo de dados, ele vem com vários fiozinhos aqui, ó. A gente vai utilizar pulso e direção, olha só, pessoal. P+, P-, D+, D-. Pulso positivo, pulso negativo, direção positiva e direção negativa. Eu já coloquei aqui no conectorzinho, nós vamos espetar esse conector lá na nossa DDCS Expert. Eu vou colocar no eixo X, tá bom? Outro cabo que a gente vai utilizar, mas eu vou fazer essa ligação depois, vai ser o cabo do alarme, olha só, ele vem com um cabinho aqui para o alarme, sinal de alarme. Então quando der um erro na movimentação e o servo driver acusar um alarme, ele vai mandar um sinal aqui, a gente vai ler na controladora, para quê? Para que ela pare o processo, né? Então vamos lá, vamos agora para a parte da controladora. Então olha só, pessoal, aqui na parte de trás da controladora, o que a gente precisa fazer? Precisamos alimentar com 24 volts a controladora, precisamos alimentar com 24 volts as portas de entradas e saídas e precisamos ligar aqui, ó, nosso conector do eixo X, que vai controlar o nosso servomotor. Então eu vou colocar aqui, ó, uma fonte de 24 volts para alimentar a controladora, uma fonte de 24 volts para alimentar as portas de entradas e saídas. Aqui o nosso cabinho com pulso, direção, pulso positivo, pulso negativo, direção positiva e direção negativa. Aqui no X, olha só, P+, P-, D+, D-. Não tem como errar, tá, pessoal? É só colocar a letra correspondente. Vamos colocar aqui. Eu vou aproveitar que a gente já está com essa parte de trás da controladora e já vamos ligar o cabo de alarme. Aonde que eu vou ligar o alarme? Eu vou ligar o alarme aqui na entrada 24, tá? Porque o cabinho aqui tá curto, então o mais próximo aqui é a entrada 24. Eu não quero fazer nenhuma emenda agora no momento. Então eu vou tirar esse conector e vou colocar aqui o cabinho do alarme. Então alarme conectado. Uma coisa muito importante agora que você precisa fazer é o seguinte, pessoal. Precisamos também alimentar o servo driver com 24 volts para que funcione essas saídas e entradas do servo driver. Então eu vou pegar aqui, ó, o 0 volt. Tá vendo ali, ó, 0 volt. E também tem o 24 volts, tá vendo? 0 volt e 24 volts. Eu poderia ligar eles aqui, ó, no com mais e no com menos. Mas eu vou pegar e vou ligar, eu já puxei mais uma saída da fonte de 24 volts, que eu estou alimentando aqui as portas de entradas e saídas. E vou ligar, tá vendo? Eu fiz aqui, ó, rapidinho, só para mostrar para vocês. Então eu vou ligar o 24 volts e vou ligar o GND, né, que é o 0 volt. Se você não alimentar com 24 volts o servo driver, né, essa parte das saídas e entradas, ele também não funciona, tá, pessoal? Então vamos lá. Se você não quiser utilizar
o sinal de alarme do driver, não precisa fazer essa ligação que eu falei. Simplesmente é só ligar aqui, pulso direção para cada um dos eixos, né? Você vai ter um servo driver e um servo motor para cada eixo da sua máquina. No caso aqui a gente está montando um, né, com o X para mostrar a ligação, mas você só precisaria ligar pulso direção. Se você quer utilizar o sinal de alarme, daí você vai colocar o alarme do X, do Y, do Z, né, de todos os eixos que você tem, cada um em uma entrada. E depois você vai ler essa entrada na controladora. Quando elas forem acionadas, vai aparecer na tela o erro de qual driver que deu problema. E para isso funcionar, precisa alimentar com 24 volts, né, as entradas e saídas do servo driver. Eu estou utilizando a mesma fonte de 24 volts das entradas e saídas da controladora. Se você estiver utilizando fontes separadas, você precisa colocar o GND em comum, tá? Precisa utilizar os dois GNDs das duas fontes jampeados, para que eles fiquem em comum. Mas como eu estou utilizando a mesma fonte, então já são em comum por natureza, tá? Então beleza, vamos desvirar a controladora e vamos para a parte de parâmetros. Bom, pessoal, aqui na controladora, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na parte de parâmetros e vamos configurar aqui os parâmetros do eixo X, porque nós só ligamos o servomotor no eixo X. Como eu falei para vocês, eu configurei o meu servo driver para 800 pulsos por revolução. Então, como eu ainda não tenho nenhum sistema com polias, não tenho nenhum sistema de redução, não tenho nada ligado no motor, então eu só tenho que são 800 pulsos por revolução. Então é isso que eu vou configurar aqui. Então eu vou colocar aqui 800. Então beleza, configurei o meu eixo X para 800 e vamos configurar agora o nosso parte de aceleração, a parte de velocidade máxima e tudo mais. Eu vou colocar aqui, pessoal, olha só, velocidade alta do eixo X, vou colocar 1000, só para mostrar para vocês aí o teste, né? E a velocidade baixa do eixo X eu vou deixar 500, só para vocês verem a diferença na hora do funcionamento. Daí você consegue aqui também, como eu já mostrei nos outros vídeos, controlar a aceleração, você consegue controlar a desaceleração para cada um dos eixos, é só você ir configurando aqui, tá? Então, basicamente, o que você precisa configurar é colocar aqui pulsos por revolução, qual é a velocidade baixa e a velocidade alta, e aceleração e desaceleração para o eixo. Isso você vai fazer de acordo com a sua máquina, tá, pessoal? Não adianta você copiar o que eu coloco aqui. Então, aqui eu estou colocando somente exemplos didáticos, tá? Então, 800 é porque eu configurei no driver como 800, e coloquei velocidade baixa de 500 mm por minuto e velocidade alta de 1000 mm por minuto. Então é só isso que a gente configura nessa parte. Vamos dar aqui um ESC para sair. Vamos entrar agora nas entradas e saídas, né? O I/O, apertando F4. A gente vai então, como nós ligamos o motor no eixo X, eu vou ligar aqui o sinal de alarme do eixo X, que é justamente o primeiro. Eu vou clicar aqui no Enter para habilitar. Tá, deixa eu voltar aqui, ó. Vou clicar para habilitar. Então ele fez um checkzinho ali de habilitado. Eu vou para o lado. Qual foi o pino que eu liguei? Eu liguei no pino 24, né, que estava lá do lado já do conector. Então, liguei no pino 24. E por padrão, o meu servo driver ele aciona com sinal baixo. Então, eu vou deixar aqui polaridade negativa, tá? Simplesmente assim, dá um ESC e beleza. Então, já está configurado. A gente vai fazer agora o motor funcionar. Velocidade baixa e velocidade alta. E depois, para simular um erro, eu vou tirar o cabo do encoder e daí ele vai dar um erro no motor e vocês vão ver aí acusando na tela que o eixo X teve problema, né? Então vamos lá. Então olha só, pessoal, vamos movimentar aqui o eixo X. Olha aqui o nosso motor funcionando em velocidade baixa, para um lado e para o outro. Agora eu vou apertar o botão que vai comutar de velocidade baixa para velocidade alta. Então olha só, acendeu o LED, então agora a gente está na velocidade alta. E agora ele está o dobro da velocidade. Velocidade baixa. Vamos mexer em parâmetros. Vamos aumentar um pouco essa velocidade alta aqui, ó. Vamos passar para 3000.
Então, velocidade baixa, velocidade alta. Agora deu para ver bem, né? A velocidade baixa para um lado, para o outro, velocidade alta. O que eu vou fazer agora? Eu vou desconectar aqui, ó, o cabo do encoder. E olha o que acontece. O alarme, né? O servo driver, olha só, tá piscando, ó, acusou um erro. E o fato dele ter acusado um erro gera um sinal lá naquele fiozinho de alarme e a controladora detecta lá na entrada dela e como nós ligamos no X, então ele fala aqui, ó, alarme do driver X. Bem legal, né, pessoal? Isso deixa a sua máquina muito mais segura. Imagina que você tem dois motores no Y e um para de funcionar. Então, como você está pegando o sinal de alarme, ele vai parar a movimentação da máquina. Para quê? Para que ela não continue com outro motor e aí haja uma torção na sua máquina. Bem interessante, né? E olha só, muito fácil de fazer as configurações. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí como é fácil fazer a ligação de um servomotor na nossa controladora. Se você está gostando, deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.